Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, saudação fraterna a você que está acompanhando o nosso Estudando o Livro dos Espíritos, seja muito bem-vindo. Cris, satisfação imensa, Cris Drux, hoje nós temos duas, precisa especificar, satisfação imensa, não é? Estamos aqui novamente dividindo a responsabilidade da tarefa e as nossas boas-vindas às nossas intérpretes para Libras de hoje, que é a Juliana Souza e a Ariane vai chegar daqui a pouquinho, a Ariane Rabelo. E também damos as boas-vindas aos nossos convidados de hoje, Cristiane Mascarenhas, que é apresentadora de programas na RAI TV, coordenadora do NEP Brasil e Projeto Escutatória, além de um monte de outras atividades. E também José Alberto Costa Machado, atuante no Movimento Espírita do Amazonas, dirige grupos de estudo aprofundado da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, e coordena grupos de pais responsáveis associados à evangelização espírita infantil no lar. Nossos agradecimentos também a todos os nossos parceiros de transmissão simultânea. É isso, Carlos, com muita alegria aqui novamente juntos, e hoje nós continuaremos com a segunda parte do Livro dos Espíritos, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 8º, e vamos falar sobre a emancipação da alma, com o tema sonambulismo, perguntas 425 a 434. E a gente começa logo com o José Alberto. José Alberto, o sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? Bem, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar os que nos acompanham, cumprimentar essa simpática bancada que nos coordena e nossa parceira de interpretação. É uma alegria grande estar novamente aqui. É útil a gente recordar que nós estamos estudando uma das sessões mais interessantes do Livro dos Espíritos, que trata dos processos de emancipação da alma, que vai lá desde a pergunta 400 até a 455, e apresenta diversas situações em que o que diferencia uma situação da outra é exatamente o grau de autonomia que o espírito vai tendo em relação ao corpo físico ao qual ele está vinculado. Vocês viram anteriormente o sono, e, consequentemente, sonhos, mas sonhos como um efeito do estado de sono, né, do corpo. E hoje entramos no sonambulismo, que a gente acaba achando que são muito próximos do ponto de vista, talvez até pelo som das palavras, porém não são fenômenos bastante tensamente diferentes, né? No sonambulismo, nós temos um estado de independência do espírito em relação ao corpo muito mais completo. Ele fica de posse plena de si mesmo, e com as faculdades espirituais menos limitadas, ou seja, os óbices para ele ser como um espírito desencarnado são o mínimo possível. Ele está numa condição que ele vai ficar quando estiver desencarnado, ou próximo disso. No caso do sonambulismo, os sentidos sensoriais, olfato, tato, paladar, etc., eles ficam obstados e não conseguem receber impressões exteriores. Diferentemente de um estado de sono e de sonho, em que esses estados dos sentidos sensoriais não ficam obstados. Se um fogo tocar na pele dele, ele vai sentir, isso vai ser transmitido ao espírito, né? O sonambulismo ele ocorre principalmente durante o sono, mas não exclusivamente.
o sono não é uma condição básica para que o sonambulismo ocorra. Já os sonhos são, você só sonha quando você está dormindo, quando o corpo está em repouso, né? Nessa condição, quando em sono, mas não necessariamente nisso, o espírito abandona provisoriamente o corpo e entrega-se a uma ação qualquer que requer o uso do seu corpo como se fosse um objeto independente de si, como os espíritos usam na tipologia, como usam na psicografia, na pneutomatofonia. Ele converte-se como se fosse médium de si mesmo e usa seu corpo como se fosse de um outro. O corpo passa a ser uma espécie de alto-falante dele, de extensão dele, mas ele numa plena independência ou uma dependência acentuada em relação ao funcionamento, à fisiologia, ao funcionamento do corpo, né? O sonho, ao contrário, ou diferentemente, é um sonambulismo imperfeito. O corpo está sob o torpor causado pelo sono, mas o corpo não está obstado dos sentidos sensoriais. O espírito vive a experiência e os resquícios, as lembranças, os efeitos que dela vão ser recordados mais tarde e que se constituem os sonhos, surgem de forma entrecortados, porque eles são transmitidos para os órgãos da memória do corpo físico de uma maneira incompleta, imprecisa, né? O sonâmbulo, por conta disso, o sonâmbulo nada recorda após o transe, porque são ocorrências que o espírito vive como um ser autônomo. Já os sonhos, eles são lembrados imperfeitamente porque foram experiências, porque são lembranças de experiências que o espírito teve, mas em conexão conectado de uma forma ao seu corpo físico. Daí, então, dependendo das experiências que o espírito tenha tido lá, seja lembrança de encarnações anteriores, seja vivências de algo real que ele tenha presenciado lá, mas elas vão estar sempre, a recordação desse sonho vão estar sempre mediada pela capacidade dessas lembranças serem filtradas pelo cérebro físico, pela memória do cérebro físico. E é por isso, então, que o sonâmbulo nunca lembra o que aconteceu durante o transe. Já o sonho, ele se lembra, ainda que entrecortado, ele se lembra de partes, às vezes até de forma muito precisa, mas serão sempre entrecortadas. Muito bem, José Alberto. Excelente explicação para o nosso entendimento. E nós vamos perguntar agora para a nossa querida Cristiane Mascarenhas. A questão 426. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com sonambulismo natural? Pergunta Kardec. Qual a resposta, Cris? Sim, boa noite, Carlos, querido, obrigada. Minha xará Cris Drugs, né, a Juliana e o José Alberto. Gratidão por estar aqui com vocês novamente. Assunto tão interessante, né? Estou vendo que o chat está bem movimentado, inclusive. E, na realidade, essa pergunta, o magnetismo, ele é usado nos dois, né? O que difere aí realmente é a causa, as fontes que são diferentes, porque pode haver um sonambulismo, um auto-sonambulismo, na realidade, o natural, eu mesmo provoco, né? Quando eu vou dormir, ou não, né? Mas normalmente quando eu vou dormir, ou então aquele que é provocado pelo homem, é induzido, normalmente através de hipnotizadores, né, que até fazem essas sessões com muita gente, observando, e aí induz a pessoa a responder a estímulos, a andar, né, a falar algo, a dar respostas. Mas observem que, igualmente, é necessário o magnetismo. Só que no autossonambulismo, ele mesmo que está desprendendo, está usando o fluido, né, magnético, que vem do fluido cósmico universal, do FCU, que tudo vem do FCU, né, para poder ele fazer com que o corpo atenda, para movimentar o corpo como se fosse qualquer outro objeto. A gente pode até fazer
uma relação com as mesas girantes, quando os espíritos usavam o fluido para movimentar as mesas girantes. Então, é mais ou menos isso. Então, ele também usa esse magnetismo, não só o hipnotizador. E com esse magnetismo, que na realidade ele é neutro, o fluido é neutro, qual é a questão? A gente vai imprimir nele conforme o nosso sentimento. Então, eu posso ter sentimentos de amor ou de desamor. E eu, emanando, eu posso, inclusive, atingir, impactar plantas, impactar animais. Eles sentem, porque do que eu impregnei esse fluido? E aí o meu magnetismo vai atuar de acordo com o meu sentimento, né? O Livro dos Espíritos, aliás, o comentário de Miramês é até bem interessante, que diz assim, para a gente agir de uma maneira cada vez mais elevada, é muito importante a gente exercitar a caridade, as duas, tanto a material quanto a moral, porque isso vai elevar a qualidade dos fluidos que eu estou emanando, até para quem está perto, né? Porque, de uma certa maneira, até quando eu não estou com a intenção, eu estou me comunicando com os outros, através desses fluidos, né? Então, como tudo começa no pensamento, a importância da vigilância, do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo, que palavra eu estou emitindo, porque a palavra é um veículo de energia também, né? E estamos o tempo todo também emitindo e recebendo esses fluidos das pessoas, né? Tem até uma questão interessante que o André Trigueiro fala, ele conversa sobre o lixo mental, que ele diz muito disso, da gente ainda tem uma psicosfera que todos nós, juntos com os nossos pensamentos, podemos trazer, né, uma vibração, uma psicosfera perniciosa ou não, ou curadora, de acordo com os nossos sentimentos, né? Então, tem que o espírito, o sonambulismo, ele está muito ligado à evolução espiritual, por conta disso. E também por conta disso, a gente não tem, nossa condição aqui no mundo de expiações e provas, em geral, uma condição de ter tanta liberdade, porque precisa de um discernimento muito grande de como eu vou atuar nesses fluidos, né? E ter essa liberdade no sonambulismo. E aí a gente precisa recorrer ao nosso modelo e guia da humanidade, a Jesus, e lembrar como ele usava esses fluidos, sempre para o bem, né? Sempre por amor, sempre para diminuir uma aflição, para fazer um bem, para curar. Então, a gente precisa realmente se inspirar nele, né? Tem uma historinha bem interessante, que é do Gabriel Delany, que ele traz de um sonâmbulo, e ele fala um pouquinho disso, porque ele era um pesquisador, né, nas ciências psíquicas, e era um padre que ele tinha tanta preocupação, porque o sonambulismo vem disso, de uma preocupação muito grande, que você precisa usar o corpo como objeto para resolver algo que você precisa, que você quer. Então, ele fala que esse padre ficava tão preocupado com os sermões, que era normal ele acordar durante a madrugada e fazer os sermões. Aí os amigos resolveram, um dia, fazer uma experiência, colocar um papel, um cartão, na frente dos olhos dele. E notaram que ele continuava escrevendo o sermão e lia em voz alta o sermão, mesmo com o papel na frente, corrigia o sermão, né? Então, assim, você vê que a visão realmente não era dos olhos físicos, era do espírito, e o sonambulismo está ligado a isso, vem do espírito e está ligado à nossa evolução. Cris, já que você está falando de causas, Carlos, eu vou já pensar uma questão aqui do Alexandre Rocha, Sim. Que colocou para a gente a seguinte pergunta, eu vou exibir ela aqui. O sonambulismo, ele é um evento que pode ter causas espirituais e orgânicas? E se sim, elas podem coexistir ou aconteceriam em casos específicos cada uma? Cris, me permita dizer, tem uma pergunta mais adiante daqui do roteiro, que é exatamente sobre isso. Sim. Eu vou pedir para a Cris só dar uma sinopse para a gente, um preview, e depois a gente desdobra. Tá certo. Olha só, essas causas, o sonambulismo é um tipo de mediunidade. E a gente sabe que a mediunidade, a causa vem do espírito, mas precisa de um organismo
receptivo, que tenha alguns atributos que possam facilitar o desenvolvimento, a atuação, o exercício dessa mediunidade, né? Então, sim, a gente aí vai fazer uma mescla das causas espirituais com a disposição orgânica. Perfeito, minha amiga. Olha só, José Alberto, de que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Perfeitamente. Antes, eu gostaria de me referir, quando nós falamos na pergunta anterior sobre os sonâmbulos, né? Eu queria me referir a uma página do livro Religião dos Espíritos, a página 141, que tem exatamente o nome de sonâmbulos, em que o Emmanuel enumera sonâmbulos famosos da humanidade, passando por Paulo de Tarso, por Antão, por Francisco de Assis, por Antônio de Pádua, por Teresa d'Ávila, por Maomé, enfim, por uma quantidade grande de personagens da história humana, cuja marca que ficou para a história eram fenômenos tipicamente sonambúlicos. As características do que ele deixaram produzido eram tipicamente sonambúlicos. Então, para os nossos que nos acompanham, tem aí a página 141 do livro Religião dos Espíritos, que vale a pena ser aprofundada. Com referência à pergunta 427, a outra Cris adiantou aí de forma muito bacana que a natureza, como a pergunta diz, decorre dessa conceituação mais genérica que nós chamamos de fluido cósmico universal. Como nós atribuímos isso, parece que é um grande... Tudo a gente remete para o fluido cósmico universal. Mas quando nós vamos mapear a doutrina espírita, nós vamos verificando que os espíritos utilizam conceitos, nomes diferentes, que possivelmente sejam estados diferentes. Ele, por exemplo, só nessa resposta aqui, ele fala de fluido vital, eletricidade animalizada e vai dizendo outros. Nós encontramos na literatura espírita nomes que a gente supõe ser apenas uma tradução um proxy do fluido cósmico universal, mas, no meu entender, são estados diferentes desse fluido cósmico universal, assim como nós temos estados diferentes da matéria, nós temos os elementos químicos, que vai do hidrogênio até o chumbo, que diferenciam de intensidade, de estrutura atômica, de diversas características, cada um com uma propriedade diferente, mas que acabam sendo transformações de mesmos elementos químicos, que se juntam de maneira diferente para gerar outra natureza. A mesma coisa no caso do fluido cósmico universal. Sob determinadas circunstâncias, ele assume a condição de fluido vital. Sobre outras condições, ele assume a característica de eletricidade animalizada, e outro de fenômeno de fluido magnético, outro de fluido anímico, outro de fluido... e assim sucessivamente. Nós precisamos ainda fazer uma tipologia dessas conceituações que os espíritos usam, mas o fim e o cabo é para nos dizer que nós estamos lidando com um tipo de agente que não é material, que se expressa fora do corpo denso, e eu desconfio, lá nos primórdios do estudo do Livro dos Espíritos, quando nós estivemos estudando aqui a origem da matéria, juntamente com Tassílio, nós mencionamos na intimidade da matéria, das partículas subatômicas, os quarks, mesons e várias outras, bósons, como sendo elementos, uns que expressam matéria e outros que expressam ligações entre essas expressões materiais, criando, portanto, o dinamismo da matéria, fazendo com que essa matéria se organize. Obviamente que nós não temos expressões ainda para fazer essas comparações,
mas nós poderíamos, de forma assim imprecisa, nos referir a agentes não materiais que permitem com que fenômenos de natureza, fenômenos que ligam o espírito, que são do âmbito espiritual, que interagem com a estrutura do perispírito, que precisam desse agente. Nós vemos a expressão desses agentes em várias situações, embora você reconheceu, você corta uma árvore, ela está exuberante, de uma hora para outra ela perde o viço, porque perdeu o fluido vital. Alguém que nós estávamos abraçando conosco, com o seu calor, com tepidez, de repente desencarna, e imediatamente aquele corpo entra em estado de rigidez e perde aquela vitalidade, aquele tônus vital. É um elemento que saiu, que deixou de estar aprisionado pelo corpo físico. Então, esse fluido, esse agente, que ganha características diversas, que ganha nomes diversos, são transformações do agente maior do que nós conhecemos como fluido cósmico universal e que mediam os fenômenos fora do corpo material. Ok, então, Cristiane, 428. Qual a causa da clarividência sonambúlica? Essa questão é bem legal, porque ela é tão simples. Clarividência já está falando, né, que você está tendo sua evidência está ficando cada vez mais apurada. Então, essa apuração é do espírito. Quanto mais a gente vai se depurando, vai evoluindo, mais a gente vai ampliando, dilatando os dons, né, as nossas faculdades. Então, é o espírito que vê, é um dom, né? E aí ele percebe a distância, não existe nenhuma barreira, né? Inclusive a própria material. Ele vai aí se expandir, inclusive a audição também, ele alcança, né? Então, o espírito, ele é dotado desses dons, né? Ele vai despertando de acordo com o desenvolvimento de suas virtudes, o esforço que ele faz para domar as más inclinações, para evoluir, ele vai dilatando. E é interessante porque tem gradações, né? Você tem o sonho, aí tem o sonambulismo, aí vem a vista dupla, que você está acordado, né? Você está desperto, mas você enxerga, você vê até, às vezes, algo para frente, né? Aí vem o êxtase, né? O êxtase é aquele que você realmente vai se beneficiar, porque você pode ter algum tipo de percepção desse mundo mais evoluído, né? Então, dentro do próprio sonambulismo, também vai ter uma gradação. Há um sonâmbulo que vê com tanta clareza, faz prognóstico, diagnóstico em pessoas, né? Era muito comum Kardec usar, no início da doutrina espírita, esse tipo de recurso das faculdades mediúnicas, né? E aí é muito da alma que está nesse caminho da maturidade, né? Os homens se transformando, os espíritos despertando, e aí a gente vai ampliando. Então, diz muito respeito à nossa capacidade realmente de ir se expandindo, né? De ir se aproximando cada vez mais dessa perfeição, né? Dessa relativa perfeição. E isso diz respeito, aí a beleza está aí, eu acho, né? Mais do que o fenômeno, do que a ciência, isso diz respeito ao amor. Isso diz respeito ao quanto o meu coração está disposto a atender, a servir, porque tudo tem um objetivo. Não é só porque é um fenômeno que é interessante, que é curioso, né? O sonambulismo realmente causa uma curiosidade, mas tem um objetivo. Tudo tem um objetivo, e o objetivo é para servir, é nobre, é para Jesus, né? É para o Evangelho, é para a gente trabalhar. Né? E isso pode ser feito nos dois mundos, diminuir o sofrimento, as aflições. Então, o objetivo é o quê? Para a gente evoluir, para a gente ser melhor, né? Com o passar do tempo, o que é que vai acontecer? A gente vai viver num estado de naturalidade, que a gente não vai precisar entrar num estado de sonambulismo para poder ampliar a visão. Isso vai ser a vontade da gente. A gente vê essas belezas, a gente vê além, né? Por isso que Jesus disse que o céu está dentro da gente,
né? Esses dons de Jesus já estavam despertos nele, e não tinha nenhuma barreira para ele. O fato dele ter vindo à Terra, estar envolvido com o fluido, né, com a carne, não tirou dele essa capacidade. Por quê? Porque é do espírito dele, da grandeza, da realeza dele. Então, não importa ele estar encarnado, desencarnado, um espírito evoluído, ele vai ter essa capacidade, né? Tem uma historinha, quando a gente evolui do sonambulismo, que vai para a dupla vista, né? Que Camille Flammarion traz, bem interessante. É porque os casos são interessantes, né? Aí eu estou trazendo de um professor que ele estava num grupo e veio na cabeça dele, olha, um estágio mais avançado do que o sonambulismo, isso veio na cabeça dele que tinha que ir em casa, como uma imposição, e tinha que ir em casa, e ele queria trocar o lugar da cama dele. E isso ele fez, foi porque era muito forte. Chegou lá, trocou o local, pediu ajuda e voltou para o trabalho. Ele estava incomodado com isso. Depois, quando ele retorna, vai dormir, durante a noite ele acorda com um barulho enorme, o teto caiu justamente no local onde estava a cama dele anteriormente. Um pouco depois dele adormecer, aconteceu isso, né? Uma viga caiu, desabou. Então, isso é uma prova de que a gente vai, com essa evolução, né? A ideia vai ser essa, a gente não vai ter mais barreira para a gente vai evoluindo e vai avançando, né? De sonambulismo, vista dupla, êxtase, e vai ser o estado natural da gente. Quando a gente conseguir, né, atingir esse estado mais para frente, na angelitude. Muito bom, Cris, é um futuro que nos aguarda. Vamos sempre em frente, seguindo em frente. Olha, José Alberto, agora na questão 429, Kardec pergunta, né, aos amigos espirituais, como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Perfeito. Olha, eu me esqueci também de referir-me, porque a resposta do Livro dos Espíritos para a questão do fluido magnético, ela é tão curtinha, mas quem quiser aprofundar um pouco, sem necessidade de fazer uma tese de doutorado a respeito disso, pode também consultar o Religião dos Espíritos, na página 157, que tem uma página especificamente chamada Fenômeno Magnético, que é o comentário a essa pergunta 427. Então, portanto, aos nossos internautas aí, querendo aprofundar, sigam adiante, né? Com referência à pergunta de como o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos, a opacidade, ou seja, essa suposição que a gente tem de que os corpos são densos e que nada é possível passar por entre eles, ou passível de se ver por entre eles, isso é apenas aparência, porque os nossos órgãos são grosseiros para perceber a porosidade com que os corpos se apresentam à nossa frente. Os corpos são estruturas de moléculas, de átomos, que são objetos minúsculos, microscópicos, mas são objetos, são realidades individuais. Então, os espaços interatômicos, intermoleculares, quando expostos a um microscópio eletrônico, a um aparelho de maior precisão, se tornam completamente transparentes, porque você consegue perceber tudo. Mas os nossos recursos visuais, os nossos órgãos sensoriais, da visão, do tato, eles entendem como se fosse algo inultrapassável, e por isso ele se parece opaco. Para o espírito, na condição de espírito, de sonâmbulo, sobretudo, que ele está como espírito, efetivamente, a matéria não oferece obstáculo algum, até porque ele não vê com os olhos. Ele vê pelo fato de que vê. É como se fosse um aparelho envolvido de sensores em todo o seu ser, que percebe a realidade do seu entorno, não necessariamente por este ou aquele ponto. Nós só achamos que vemos com os olhos
Porque a nossa forma de ver a realidade está localizada, os olhos são os sensores que registram os estímulos de nosso derredor. Mas estímulos ao nosso redor estão ocorrendo em todo o tempo nosso, né? Às vezes os espíritos dizem que estão vendo com os olhos, mas isso é fruto do seu condicionamento mental, porque ele continua supondo, mas ele não vê com os olhos, ele vê como uma faculdade, como um atributo natural de perceber, ele percebe a realidade porque ele está imerso nela e registra como um todo, com todo o seu ser, como se fosse um aparato cheio de sensores para todo tipo de manifestação exterior possível, como ondas e sinais de toda a natureza, que são traduzidas para significados que sejam assimiláveis por ele. Então, ele é um manancial de sensores que captura ondas infravermelhas, ultravioletas, sinais disso, sinais daquilo, que se traduzem para ele com o conhecimento, com a bagagem que ele tem. Então, ele, portanto, apreende a realidade. Melhor seria dizer do que ver. Porque, como espírito, ele não tem sensores, ele não tem sentidos sensoriais, como nós temos os 5. Ele apreende a realidade como um todo, com seus cheiros, com sua clareza, com as suas características todas. Se eu tenho como o nosso grande telescópio James Webb, ele olha para o espaço, coloca os seus sensores de infravermelho, ele vai captar as luzes, os fenômenos que estão sendo transferidos, que se expressam por meio desse tipo de via. Se ele regula os seus sensores para um outro tipo, para ondas magnéticas, ele vai captar os mesmos fenômenos a partir de uma outra expressão da realidade. Então, o James Webb é um típico de um artefato multissensor que capta a realidade por onde ele está passando e depois tem um processo de transformar para mostrar para nós como belas imagens do espaço exterior, com seus coloridos, com suas distâncias, com suas características, indicando aqui é buraco negro, aqui é supernova, aqui é um exoplaneta, aqui é isso, porque eles ganham tradução a partir dessa percepção da realidade por um esquema complexo de sensores para registrar qualquer manifestação da realidade. É por isso que o espírito vê, porque ele percebe, ele apreende a realidade independente de olhos ou de qualquer outro recurso sensorial. Olha que interessante, o Cadinho registrou que ele fez uma maratona pelos estudos anteriores e está conseguindo hoje assistir ao vivo. Muito bem. Temos outras pessoas que também têm feito isso. Excelente, Cadinho. Agradecemos muito aí pela manifestação. Nós estamos com 12 perguntas dos internautas já. A gente vai pedir para os nossos 2 entrevistados, se puderem ser objetivos na resposta, senão nós vamos ficar com muitas pendências hoje. Mas vou te fazer a 430, Cris, antes de ir para as perguntas dos internautas, pois que a sua clarividência é de sua alma ou do seu espírito, por que é que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? Um recorte, né, da primeira pergunta 425, na realidade, que a gente está fazendo, né? A gente está fatiando. E aí eu vou ser bem objetiva mesmo, como você está pedindo, Carlos. Vamos treinar, né? Para ir evoluindo. O espírito superior aqui é assim, né? A ideia é a gente buscar isso também. Isso diz respeito, mais uma vez, à evolução do espírito. Então, do mesmo jeito, um cientista, ele, de vez em quando, não tem que fazer retificações? A filosofia, o progresso exige isso da gente. Nós não temos os sábios, pseudo-sábios, é a mesma coisa. Então, o espírito, ele está naquele grau, né, naquela condição evolutiva dele, que ele se engana, ele tem uma percepção errada, ele é irresponsável e diz qualquer coisa, realmente,
né? Então, aí a gente vai seguir, né, o que João nos disse, e o que Kardec nos orienta também, é que a gente deve observar se tudo é de Deus antes de acreditar. Então, a gente vai avaliar, a gente vai estudar, né, não por desconfiança, mas por segurança, e compreender que isso é de acordo com a percepção que ele está tendo naquele momento. Não quer dizer que ele não vá alterar, né? Então, a gente sempre ter esse cuidado e compreender que ele é um espírito a caminho da perfeição como a gente. Ele vai trazer informação, pode sim trazer informação diferente, e até por conta da percepção, talvez não até por má fé, né? Digamos assim, somos limitados. O fato de passar pelo sonambulismo não quer dizer que ele seja sempre correto, que é perfeito, que não erra, né? Não, de jeito nenhum. É também um espírito, assim como nós, que pode se enganar. Agora, a partir do momento que a gente vai sendo um sonâmbulo apurado, como diz no Livro dos Espíritos, né? Aí sim as previsões vão sendo cada vez mais corretas. E aí o que é que vai acontecer? Que até uma pergunta que eu vi aí. Essa razão que a gente vai ter no pensamento crítico, isso aí é um treinamento para a gente ir aperfeiçoando a intuição. Aí depois vai virar intuição, realmente. Mas vamos de degrau a degrau, né? Conquistando aos pouquinhos isso. Muito bom, Cris. José Alberto tem uma questão aqui do doutor Alexandre Rocha. O Alexandre tem colaborado muito conosco aqui, sendo bem participativo. Ele coloca uma primeira questão aqui. A ocorrência recorrente de pesadelos em noites na qual participamos de reuniões mediúnicas bem conduzidas, numa casa espírita, apenas como sustentação, e aí ele pergunta se esse episódio de pesadelos é sinal de pouco adiantamento moral nosso ainda. Olha, eu não sei se ele está se referindo que participar como reunião de apoio vira um pesadelo, mas são duas coisas. Pesadelos são patologias, são ocorrências recorrentes que traumatizam, que guardam lembranças doentias, e por isso requer certamente examinar. Estou falando pesadelo, assim como conhecido na prática, gera um sofrimento. Agora, quando eu estou me referindo a recordações de que participei de reuniões de A ou B, nós estamos tendo sonhos de experiências tidas no mundo espiritual, que pode ser bastante prazerosas ou não, pode ser bastante lúcidas ou não, no sentido de contínuas, lógicas ou não. Então, lembrar de algo que eu costumo fazer regularmente e que continuo fazendo no mundo espiritual é sonho, não é sonambulismo, como nós caracterizamos no outro lado. Agora, se ocorre na forma de pesadelo, aí nós temos uma recorrência de algo que aterroriza e que causa transtorno, causa dor. Aí é outra coisa que precisa ser tratado, considerado na casa espírita, onde ele estiver frequentando. Com passe, com orientação devida, acabamos resolvendo isso. Muito bom, excelente. Nós temos do Wilson Cotrim, aqui, Cris, há uma ação protetora dos benfeitores em relação ao sonâmbulo? E até que ponto o sonâmbulo está exposto aos espíritos perversos, considerando a lei de sintonia? Oi, Wilson, boa noite. Olha, nós todos, né, estamos. Olha a necessidade, encarnado, desencarnado, no estado sonambúlico, de sonho, como foi falado agora, a necessidade de orar antes de dormir, de vigiar, de, sobretudo, limpar o coraçãozinho da gente, né, com bons sentimentos, não ficar tendo raiva, não ficar tendo mágoa de ninguém, porque os espíritos, os benfeitores, sempre querem nos proteger. Eles esperam isso, esperam a iniciativa da gente de se conectar, de entrar nessa sintonia com eles, mas nem sempre nós fazemos, né? De acordo com os sentimentos que vamos ter, nós vamos atrair outro tipo, né, de companhia. Mas não é por estar no estado sonambúlico que ele vai ficar desprotegido. Ninguém está desamparado, de forma alguma, por Deus. Agora, nós
por iniciativa da gente, pelas nossas atitudes, pensamentos e nossos sentimentos, a gente se afasta, né? Mas nada vai nos acontecer, talvez, que não fosse realmente uma consequência ou que a gente precisasse para um aprendizado. Né? Nada é assim, ninguém está a ermo, né? A sorte, digamos assim, né? Exposto a uma sorte. Não, de forma alguma. Cris, ótimo. Olha, o Jonas Lima, ele está trazendo aqui uma situação curiosa para a gente. Eu vou ler o relato dele. Ele diz que tem uma vizinha que, por diversas vezes, o marido e a mãe comentaram com ela sobre falar durante o sono. A questão é que ela fala em outro idioma. É comum isso, Zé Alberto? Bom, começamos que a coisa ganha. Ele tem uma vizinha que comenta com seus familiares e que ele tomou conhecimento disso. Então, você já tem aí uma cadeia de transformação. Segundo, que ele diz que ele fala em outro idioma. Que idioma é? Como a gente sabe que é outro idioma, né? Então, normalmente, o fenômeno em si não está descartado. Mas, no geral, é muito importante a gente ser racional, como nos aconselha a doutrina espírita. Vamos examinar corretamente que idioma ela está falando. O que é? É inglês, é francês, é alemão, é javanês? É uma língua que ninguém compreende. Então, não é idioma. O que eu quero com isso dizer é que nós precisamos ser muito racionais diante de fenômenos, sobretudo esses, que nos apresentam uma certa... que se apresentam com uma certa veemência, fatos da vida espiritual. Ao amigo que nos felicitou com sua pergunta, a minha sugestão é ser prudente, ouvir, se munir das informações adequadas, para depois começar a analisar. Saber que idioma que ela está falando, o que ela está falando nesse idioma, para poder saber efetivamente se nós estamos diante de um fenômeno de sonambulismo ou não. Muito bem. Nem sempre é possível a gente identificar, né, com informações. Precisa ver realmente, acompanhar de perto, né, José Alberto? Exatamente. É bem difícil. A questão a gente se aventura, né, a dizer que é uma coisa que a gente não tem elementos. Exatamente. Muito bem. Excelente. O Hermínio Tavares, Cris, ele diz assim: na minha adolescência tive episódios de andar dormindo e tropeçar nos móveis, sentar na cama e reproduzir atividades que tinha feito durante o dia. Podemos chamar de sonambulismo? É quase outra situação. Oi, Hermínia, boa noite. Sim, Hermínia. Porque o sonambulismo é muito caracterizado justamente por isso, né? Pela preocupação forte de algo que você quer fazer, que você vai precisar do corpo, né? Muito comum, olha, 15% das crianças no mundo são sonambúlicas. E muito comum isso se arrastar até a adolescência, que é justamente o que você está trazendo aqui, né? Mais ou menos na adolescência sumiu. E aí desaparece realmente. Então, com certeza, sim, sonambulismo, né? Mas passou um período, é interessante uma coisa, que como o sonambulismo está ligado à consciência espiritual, observe que acontece muito no período em que o espírito ainda está fechando a sua encarnação, né? Que ele ainda está se apropriando, e é na adolescência que vem aquelas subpersonalidades, né? Anteriores de outra encarnação. Então, está naquela fase, né? Como está na consciência, e o sonambulismo, ele fica ele age quando o corpo está muito desligado, não está totalmente desligado, né? Porque senão a pessoa desencarna, mas muito, o cérebro está assim, funcionando no mínimo, sabe? Do sono, tem aqueles ciclos do sono, no mais forte ele está ali. Então, esse estado da consciência, e por isso que os cientistas não conseguem captar, não tem resposta, e é por isso que o sonambulismo só vai ser explicado pela ciência quando for considerado do ponto de vista espiritual. Muito bom, Cris. José, temos uma questão aqui da Marlene Viegas. Eu não sei se ficou faltando alguma contribuição dela na questão, na pergunta,
de Tem um informação. complemento lá embaixo, Cris, Lá que embaixo? ela volta a Deixa eu fazer, ver. depois, lá no final. Tá, deixa eu ver aqui. Assim, a saudade em excesso e o sofrimento da saudade causa sonambulismo. Talvez a gente possa exibir essa questão Essa aqui. aí, exato. Essa Então, aqui, olha, a saudade que aí ela coloca aqui que tem uma criança que tem saudade dos avós, e aí ela complementa. Essa saudade, né, com U, né, em excesso, o sofrimento causa sonambulismo? Como referido anteriormente, a gente não pode falar como tese geral, porque não conhecemos o caso específico. Agora, o que nós podemos dizer, à luz disso que nós estamos estudando, é que sonambulismo é diferente de sonho, de forma muito significativa. No sonho, o espírito desliga-se do corpo, os laços do corpo físico afrouxam-se e o espírito se sente um pouco desprendido do corpo, mas não desligado no mesmo limite como ocorre no sonambulismo. E, assim, com laços afrouxados do corpo físico, o espírito passa a viver certas experiências. Ele pode dar continuidade a uma preocupação que ele tinha durante o estado de vigília, ele pode ficar envolvido com lembranças de outra encarnação, ele pode ficar sujeito a imagens externas que sejam produzidas para assustá-lo ou para ajudá-lo, ele pode ficar, e pode ter vivências reais, pode ir visitar amigos, pode ir participar de estudos, e quando ele acorda, ele recorda dessas experiências. Experiências que nem sempre foram reais, do ponto de vista de ser vividas realmente. Ele recorda, e uma recordação entrecortada. Esses são os sonhos. E, ao que parece, o que está sendo relatado pode ser caracterizado como isso, como sonho. A pessoa citada com muita saudade vai dormir motivada por isso. É natural que o espírito, ao se desligar do corpo físico, ele não consiga se desligar dessas preocupações do estado de vigília e acabe se embolando, se envolvendo com as imagens que ele criou de saudade, as ideoplastias que ele criou enquanto estava no estado de vigília. Não é o sonambulismo. O sonambulismo, o espírito tem uma certa autonomia em relação ao corpo físico. Como nós dissemos, ele age como se fosse médium de si mesmo. Ele utiliza seu corpo como fosse um alto-falante de si próprio. Ele está fazendo uso do corpo como se um outro espírito estivesse usando aquele corpo. Então, ele está fazendo uso das suas circunstâncias, por uma razão qualquer, diz Kardec, diz o espírito lá, por uma razão ou outra, ele entendeu que precisa fazer uso do seu corpo para esta ou aquela iniciativa. E faz uso. Quando ele recorda, quando ele retoma o corpo, ele não se lembra de nada, porque aquele fenômeno foi um fenômeno de natureza essencialmente espiritual, que ocorreu com ele como espírito, e não na interação dele com o corpo físico, com a vida dele no corpo físico, e sim dele como espírito no mundo espiritual. Muito bem. Cris, eu vou juntar duas perguntas aqui que são simples. A Andréa Henriques, ela colocou, sonambulismo também pode ser quando a pessoa está falando, dormindo? Acho que já está até respondido, mas vamos lá. E a outra, o sonambulismo poderia ser um elemento da intuição? Duas coisas distintas, né? Isso, exato. Olha, o sonambulismo também pode ser quando a pessoa está... Normalmente, é muito comum falar dormindo. É mais ou menos uma catarse, é mais ou menos a gente se expressando, até lembrando de alguma coisa, falando coisa... É mais para um sonho, mas é importante a investigação, como os amigos já têm falado direto aqui, né? Analisar caso a caso, observar essa pessoa, né? E o sonambulismo pode ser um elemento da intuição. Olha, não. Assim, ele vai ser desenvolvido, a intuição vai ser desenvolvida a partir do momento que a gente usa bastante a nossa razão, o nosso pensamento, né, crítico, porque a gente vai começando a desenvolver o discernimento, e aí depois disso vai passar a ser uma intuição, porque a gente já tem um conteúdo
dentro da gente. O espírito já tem um conhecimento, já tem uma experiência, uma maturidade, né? Então, é mais ou menos isso, né? A gente não pode dizer assim um elemento especificamente, mas contribui, né? Contribui porque é uma experiência que está tendo, de qualquer forma, né? E como o José Alberto falou, conscientemente ele não lembra porque não consegue registrar por conta do estado do sono que está naquele momento. Mas são processos de aprendizagem, né? De experiência, de vivência. Seria nesse sentido, como um aprendizado, né? E contribui, digamos assim, contribui. Isso mesmo. Cris, só para você trazer completude à questão, você acabou de responder, só para a gente dar uma satisfação também a Karine. Ela coloca assim, o sonambulismo é só aquele clássico em que a pessoa se levanta da cama, anda pela casa, ou também pode ser durante aqueles sonhos em que a pessoa geme e fala alto, fala sempre da mesma forma, parece sofrer. Isso eu acho que já ficou bem tácito, bem respondido, né, Cris? Quer complementar alguma coisa? Realmente, olha assim, é sonho, né? O sonambulismo, o espírito vai agir no corpo como um objeto, vai fazer andar, né? Vai fazer algumas atividades, e é natural, quando a gente está no sonho, a gente às vezes se debater, tem gente que cai da cama, se mexe porque está agitado com alguma questão, um sonho que às vezes é um pesadelo, a pessoa se assusta, grita, né? Então, exato. É diferente, José Alberto, André Henriques pergunta: a provocação do sonambulismo pode causar algum dano ao espírito e ao corpo físico? Como eu me referi nas respostas que os espíritos deram a Kardec, o sonambulismo ocorre mais regularmente durante o sono, porém não necessariamente. A provocação é um deles. E nos atos de hipnose provocada, o espírito pode... Na página que eu citei do Emmanuel, ele fala exatamente dos estudos da hipnose como convergente com aquilo que a doutrina espírita leciona sobre sonambulismo. Então, portanto, sendo um fenômeno natural, sendo decorrente de leis naturais, é claro que fazer uso delas, é possível o homem fazer isso, tanto que faz. Entretanto, dependendo do uso que ele faça, ele vai ter consequências, vai desenvolver patologias, vai ter benefícios ou não. Qualquer fenômeno, qualquer situação do nosso entorno, ele pode ser usado dependendo dos propósitos que nos movem. Então, se eu utilizar o sonambulismo de uma forma indevida, certamente vai ter prejuízo. Na página, repito, que eu citei antes, de sonâmbulos famosos, o Emmanuel cita Francisco de Assis, Paulo de Tarso, Teresa d'Ávila, mas cita também Maomé, Van Gogh, Dante, como sendo pessoas que, em estado sonambúlico, desenvolveram situações doloridas e sofriam por causa disso. E, portanto, o mau uso, o uso indevido, a aplicação para fins não lícitos causa, sim, prejuízos para o espírito, né? Muito bem. Nós temos uma do Alexandre, que se desdobrou em 2 comentários. Os neurologistas relatam um tipo de epilepsia, que seria do lobo temporal, na qual o paciente sai a esmo, às vezes por grandes distâncias, até tomando ônibus e indo despertar muito longe. Antes de continuar, Hermínio Miranda relata, casos dessa natureza de uma médium que trabalhou com ele muito tempo. Às vezes ela ficava semanas. Aí quando despertava, estava em outro local, não lembrava do que tinha acontecido. Bem, aí o Alexandre coloca assim: será que aí também não temos um fenômeno de origem espiritual? Com segurança tem as duas coisas envolvidas, Porque não há uma questão física que não seja desencadeada por uma questão espiritual. Acredito que cada vez mais ciência e espiritismo irão convergir, pois, no fundo, a verdade é uma só. Com toda certeza, Alexandre, com toda certeza a ciência vai convergir, com essa questão espiritual. E aí nós temos também
essa pergunta a gente pede ajuda de todo mundo. Sou um iniciante dos estudos, é do Cadinho, não é? E aí ele pede se poderíamos indicar livros para estudos sobre sonambulismo à luz da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Alguém tem sugestão de algum livro? O Livro dos Médiuns começa a ser Com bastante. certeza. Uhum. Eu citei dois livros, duas mensagens muito boas para agentes de sonambúlicos conhecidos. Você falou em epilepsia. Maomé recebia suas mensagens sobre o que ele produziu entre crises epilépticas, né? E falei também do fenômeno magnético que produz a crise sonambúlica, também do Emmanuel. Mas nós temos diversos outros. Estudando nos domínios da mediunidade, nós vamos ter situações típicas dessa. E agora, o amigo está começando a doutrina espírita, né? O estudo. Então, a nossa sugestão é que ele primeiro se embase no estudo do livro do médium, no estudo do livro dos espíritos. Primeiramente, nós estamos estudando o livro dos espíritos, para depois procurar outros livros que possam aprofundar, porque ele só haverá de compreender esse fenômeno à luz da doutrina espírita se ele tiver os conhecimentos básicos a respeito, né? Muito Isso, bom. Tem muita coisa também na Revista Espírita de Kardec, vários casos ele traz. E também, como está ligado ao magnetismo, se ele quiser ir para Mesmer também, né, que Kardec estudou muito a questão do magnetismo, assim, mais para frente, também é interessante. Tem muita coisa. Agora, realmente, o início, né, pode ser pelo Livro dos Espíritos, né? Por aqui tem que mesmo. ficar na base, né? E depois a gente buscar os clássicos. Dentro desses clássicos, Cris, quando você nos lembra de Mesmer, eu me lembrei aqui de Magnetismo Curativo, do Alphonse Bouet, que é um livro que vai tratar desse passo a passo, né, dessa questão mais de como ocorre o fenômeno, né? Isso. Então, depois ele pode se debruçar sobre isso. Aí, Cris, da André Henriques. Sim, vamos seguir aqui. Eu só estou tentando me localizar agora aqui nos favoritos. Enquanto você se localiza, eu queria só fazer um comentáriozinho com relação a alguma repercussão material. Eu pensei, quando eu li a pergunta, sabe, José, que ele estava falando assim, será que o sonâmbulo ele pode causar algum dano material? Ele pode, né? Porque ele pode pegar um carro, ele pode pegar um objeto cortante, né? Mas aí eu queria só chamar a atenção, porque hoje em dia você não mais acorda abruptamente, não faz mais isso. O ideal é levar a pessoa para a cama, para continuar o sono, dormir, né? Porque ele vai ter uma dificuldade muito grande, ele está num estado de consciência muito diferente. Então, ele vai acordar talvez atordoado, então tem que ter esse cuidado. Na realidade, não é para acordar ninguém no susto, né? Então, tem que ter cuidado. E se ele acordar só se ele estiver justamente numa situação de perigo física para ele. Aí vai ser o jeito. Exatamente. Olha, a André pergunta aqui, Zé Alberto agora, né? Na alternância, eu acho que tá contigo, né? Ela teve uma intuição que o marido precisava ir ao médico, e aí se descobriu que ele tinha um câncer renal. Será que essa intuição tem ligação com sairmos do nosso corpo na hora do sono e ela ter sido, de uma certa forma, avisada? Pode ser, normalmente durante o desprendimento do corpo físico, ela interage com outros espíritos, ela própria pode ter acesso a isso, mas pode ser também como interação do própria vida cotidiana, porque quando nós estamos pensando, nós estamos dialogando com os espíritos. Assim como eu recebo sugestões de alegria, de raiva, de diversas manifestações, eu também recebo pacotes de ideias que me chegam, depende da sintonia. Nós somos como uma grande web, em que cada um de nós somos um ponto, somos um IP, e que recebemos conexões, que recebemos pacotes de dados, dependendo da sintonia e dos canais onde estamos ligados. Se nós temos sintonias com esses canais, eu recebo aquilo quando eu estou no cotidiano, andando na rua, pensando
dialogando com os espíritos, vem, e aí eu me conecto normalmente com outros eventos que eu percebi e que vou fazendo conexões. Mas, normalmente, acontecimentos dessa natureza tiveram origem, ganharam dimensão durante o desdobramento pelo corpo físico no mundo espiritual, e que a gente recorda, se não recorda como um sonho, ele vem como intuição quando eu estou no estado de vigília, já atuando diretamente, né? Bem, eu vou considerar respondida, gente, todas as perguntas que foram repetidas. Nós pedimos a vocês também que colaborem conosco, os participantes, por favor. O Dedanina Fonte, sobre ficar falando, dormindo, sentar na cama, deitar e conversar, continua, entende? Isso também já foi respondido, né, gente? Tá bem? Então, a pergunta está muito parecida com outras que já foram respondidas. Vocês acompanhando, não precisa apresentá-las, tá bem? A gente agradece. Então, todas essas que estiverem tratando disso, a gente vai já eliminar, tá bem? E aqui, então, Cris, André Henriques, eu tive uma intuição que meu marido precisava... Foi exatamente esse caso trazido, Carlos. Já foi? Já, acabou de comentar tem que eliminar, também. viu, Cris? Porque às vezes a gente repete aqui, porque não... Então, a Hilda, ela refaz uma pergunta que foi tirada. Com a meditação, poderíamos também ampliar a clarividência sonambúlica? Já foi falado da intuição, que isso é um desenvolvimento. Lógico que sim, que a meditação ajuda, não é? Pode colaborar muito mesmo. Então, essa também já está. Rafaela Alves, eu tinha muito sonambulismo e depois que comecei a fazer tratamento espiritual, desapareceu. Por qual motivo? Aí você já respondeu, viu, Rafaela? É questão espiritual, né? Vem do espírito, e aí você conseguiu se harmonizar, né? Você conseguiu aí, de repente, se ajustar, se equilibrar. Que bom, que maravilha, né? É isso, a questão espiritual foi resolvida, né? Com o tratamento. Agora, Carlos, amigo, nós temos que considerar que hoje a ciência avançou bastante no estudo das patologias ligadas ao sono, da hipersonia aos diversos outras manifestações que envolvem as apneias de sono durante o sono. Então, hoje o arsenal, a classificação de patologias que são identificadas devido à fisiologia mesmo, comportamentos, hábitos relacionados com sono, elas avançaram muito. E nós, obviamente, qualquer tratamento de natureza espiritual, quando nós melhoramos espiritualmente, tudo melhora ao nosso redor. Mas nós não podemos nunca descartar os profissionais que a ciência médica disponibiliza para tratar especificamente de distúrbios do sono, que muitas vezes não tem nada a ver com sonambulismo. São distúrbios do sono, são patologias associadas a esse estado do organismo, né? E que tem a sua devida classificação e estudos para isso, né? E, obviamente, medicamentos e terapias para isso, né? Muito bom. Vou só exibir essa questão aqui da Leia Teixeira, que é a mesma questão colocada aqui pelo Carlos, né? O sonambulismo, ele é um fenômeno anímico, não da doutrina espírita, né? Do espiritismo, pertence ao espírito, e aí claramente vai ser algo que pode se comparar a um desdobramento também, ou um poder psíquico, porque tudo isso se relaciona com o próprio espírito. A Giovana, vou colocar aqui, deixa eu só tirar... A Giovana está perguntando sobre os remédios antidepressivos, Cris, e os ansiolíticos. Se esses remédios podem causar movimentos no corpo como se fosse um sonambulismo, ou algum efeito colateral. Olha, aí é uma questão realmente da medicina material, ver isso com o médico, se ela já está fazendo uso, porque se usa, sim, para sonambulismo, alguns medicamentos, né, para controlar o sono, para controlar essa questão e proteger mais a pessoa. Mas ela tem que procurar especificamente, se ela está tendo algum, porque a gente tem reações diferentes, né, a medicamentos. O mesmo medicamento eu posso ter uma reação, isso pode ser só uma reação do medicamento, realmente.
mas pode ser, né? A primeira investigação a gente faz com o médico, no âmbito material. O interessante é sempre associar, né? A gente associa a medicina material com o espiritismo, né? Eu queria até fazer um comentário sobre a questão anterior, que foi muito interessante, porque o espiritismo nos convida a uma responsabilidade maior por conta desses conhecimentos, do ponto de vista espiritual, né? Isso aí está bem claro ali no Livro do Espírito. Então é bom a gente sempre saber disso e saber que no fundo, a gênese de tudo, de qualquer forma, independente de tratamento material, com médico, espiritual, a gente tem que fazer a nossa transformação moral. A gente tem que evoluir como pessoa. Muito bem. Tem um comentário aqui do Gustavo Oliveira de Castro. Preciso dizer que gosto muito de todos vocês, de vocês que promovem os estudos sempre com muita delicadeza, presteza e solicitude. A gente participa, ainda que iniciante, e aprende de verdade. Muito obrigado, Gustavo, pelo comentário, viu? E agradecimentos a todos pela participação, pelas perguntas, bonitinho, não é? E então, aqui nós temos uma da Samila, que é: pode um indivíduo provocar o sonambulismo fora do início do sono, em qualquer hora do dia, e lembrar de tudo, nos mínimos detalhes, tudo com naturalidade? Primeiro, que se for sonambulismo mesmo, não lembra de nada. Já foi colocado, né, pelos dois entrevistados de hoje. Então, Samila, se lembra, não é sonambulismo. Pode haver aí um desdobramento, não é? Que não pode não ser caracterizado propriamente como sonambulismo, e a pessoa ter lucidez durante o desdobramento. Mas ela não utilizou o próprio corpo para fazer nada. Ela esteve com os espíritos, retorna para o corpo e lembra do que aconteceu, porque é um desdobramento lúcido, que é diferente uma coisa da outra, tá bem? Agora, provocar o sonambulismo até pode, porque o hipnotizador faz isso com a gente a qualquer hora, não precisa estar no sono, né? E aí ele induz a gente. Sim, pode induzir. Isso não precisa estar no sono para induzir ao sonambulismo, não é? Agora, acontece com naturalidade isso. O que você descreveu é mais bem um desdobramento que propriamente um sonambulismo. Tá bem, Samila? Excelente. Nós temos uma que não está relacionada diretamente, deixa eu tirar essa daqui, Cris, a gente coloca essa daqui, mas o que acontece? A gente pede o pessoal, gente, acompanhe sobre a mediunidade na terça-feira, estudo do Livro dos Médiuns, às 20 horas pela FEB TV. Tá bem? Então a pergunta é: como desenvolver a mediunidade intuitiva? Ela vem espontânea ou precisa de estudo? Quem quer responder? Eu posso responder. Responde. É linda essa pergunta. A mediunidade intuitiva, leia bastante, medite bastante, trabalhe no bem, organize os pensamentos, que aí a intuição vem, porque você estará conectada com os espíritos permanentemente. Então, a melhor forma... Por que a intuição é uma das faculdades mais elevadas da criatura? Porque quando a criatura começa a se tornar mais afinizada com o pensamento dos espíritos, obviamente, ela também desenvolve a intuição dos espíritos malfeitores, por aqueles que lhe associam ao processo. Então, se você quer desenvolver, e aqui nós estamos falando de desenvolver no sentido de elevar esse recurso, porque essa intuição, troca de ideias com o mundo dos espíritos, nós estamos em permanente diálogo. Agora, se você quer estar entendendo desenvolver, por transformá-lo em algo útil, faça isso. Estude, leia, medite, trabalhe no bem, aquiete o coração, que, obviamente, isso vem naturalmente. Autoconhecimento também. Com certeza. Muito bom. Tem um comentário, a gente está encaminhando agora já para o fechamento do nosso programa, o tempo de produção já está meio que estourado aqui, mas tem uma... A 433 vocês não vão fazê-la, não? A 432 com 433? A gente vai retomar isso, a sequência das perguntas semana que vem, tá? Mas antes da gente encaminhar aqui para o encerramento, né, já agradecendo muito ao José Alberto e a Cris Mascarenhas, tem uma questão aqui de uma internauta que eu agora me perdi aqui na sequência dos comentários. Mas, enfim, eu me lembro da questão e é isso que importa.
A pessoa diz que na casa, na cidade que ela mora, não tem casa espírita. E ela precisa muito de um apoio, de um acolhimento, de uma conversa amiga. Então, eu vou recomendar a essa pessoa que faça contato com a Federação Espírita do seu estado, porque essa Federação Espírita vai poder te encaminhar, internauta, para Aparecida, isso mesmo. Vai poder te encaminhar, Aparecida, para algum canal midiático na internet, alguma instituição espírita que faça esse tipo de atendimento espiritual, né, essa conversa contigo dentro da mídia da internet, e vocês vão poder se falar. Então, a gente recomenda ou o espiritismo.net, que a gente já conhece, que aqui o Rio de Janeiro abraça todos os internautas do mundo inteiro e presta esse tipo de apoio, espiritismo.net, dando um Google aí você acha, ou, se não, procure a Federação Espírita do seu estado, porque todos estamos aqui unidos tentando prestar esse tipo de solidariedade. Minha irmã Aparecida. A Gidelma já indicou para ela a Federativa do Rio Grande do Norte, que ela é de lá. Maravilha, isso mesmo. Maravilha, Carlos. Então, os nossos encontros semanais, né, para quem está chegando hoje, começa a nos acompanhar, ficam gravados e disponíveis gratuitamente. O estudo está também disponível em podcast, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Para maiores informações acerca do nosso estudo, acesse o nosso Telegram, @estudo_ESE_FebTV, para encontrar todo o conteúdo do estudo, bastando acessar também o site da FebTV, né, www.febtv.com.br, e aí a gente coloca a /estudo_ESE. A FebTV disponibiliza 3 oportunidades de estudo das obras básicas do Espiritismo, estudando o Livro dos Espíritos, que é conosco aqui todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. Como o Carlos lembrou, assuntos atinentes à mediunidade, estudando o Livro dos Médiuns, toda terça-feira, às 8 horas da noite. E aí, o Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um pouquinho mais tarde, toda quinta-feira, às 9h30 da noite. Nós sempre relembramos, né, o nosso pedido de apoio à FebTV, para que vocês possam nos ajudar a manter esse canal, né, de estudo, de amorização, de acolhimento. E no próximo estudo, nós vamos, como o José muito bem nos lembrou, a gente não conseguiu dar completude às perguntas, né, previstas para o dia de hoje, mas nós vamos iniciar, né, continuando nessa segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 8º, tratando da emancipação da alma. Nós vamos dar continuidade a partir da questão 431. A nossa intenção é chegarmos até a 438, mas tudo vai depender aí do andamento, da dinâmica do programa, das perguntas e das respostas. A gente não tem a intenção de correr, o importante é que todo mundo continue junto estudando. A gente agradece muito a todos vocês. Carlos, é sempre uma gratidão renovada poder estar contigo aqui no programa, agradecendo muito ao José e também à Cris e a todos vocês que estiveram aqui presentes. Até a próxima semana, o convite está renovado. Semana que vem, às 8, a gente se encontra. Até mais. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vem fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FebTV no ar, brilhando luz. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar
quem ela é, o trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.